para os nobres homenageados desta noite, seus dignos familiares, os integrantes da comunidade espírita de Itapira e da região, presente neste ato solene em que a Câmara Municipal de Itapira, em conjunto com o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, procede às comemorações do Mês Espírita Municipal, instituído pela Lei Municipal número 4.422, de 20 de março de 2009. Gostaria de registrar a presença nessa noite do nosso vice-prefeito municipal, Dr. Mário da Fonseca, também do diretor do Hospital Municipal, o Dr. Newton Santana, também aqui vejo alguns amigos aqui, o Elinho. Boa noite a todos que nos prestigiam nesta noite. A Rita também, todo o pessoal lá. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo apoio, pela ajuda. Passamos, nesse instante, a compor a mesa principal para a realização da segunda sessão solene de 2026, solicitando inicialmente a presença do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapira, vereador Carlos Alberto Sartori. Da mesma forma, eu solicito a presença do representante do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o senhor André Luiz Chiarini Vilar. Perdão, ele é o vice-presidente. Também um grande abraço para o Sérgio, que deve estar nos assistindo nessas horas, né? O Sérgio, companheiro aí de longa jornada, já são 13 anos que eu estou à frente desse evento na Câmara Municipal, Carlinhos, os vereadores aí desde 2009, desde quando foi criado. Então, um abraço para o Sérgio aí, que deve, pela primeira vez, não estar presente, mas está presente. Também convidamos para compor esse dispositivo nosso vice-prefeito municipal, Dr. Mário da Fonseca. Obrigado, Mário, sempre prestigiando também os nossos eventos do Poder Legislativo. Dr. Newton Santana, diretor do Hospital Municipal de Itapira, por favor, Dr. Newton. Também gostaria de convocar os nossos excelentíssimos senhores vereadores, por ordem alfabética aqui nesta ocasião, o vereador Carlos Donizete Brisa, também o vereador Dr. Fábio Galvão dos Santos, e o vereador Tiago Fontolan, por favor, também. Obrigado. Chamamos agora para que tomem assento nos lugares reservados os homenageados desta noite, que merecidamente receberão o diploma Chico Xavier, um homem chamado amor, pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Eu peço que todos recebam eles com uma salva de palmas. Senhora Aparecida de Deus Castilho. Também a senhora Maria de Fátima de Deus. A senhora Heloísa Pereira Silva. A senhora Mercedes Kemp Miachon. E também o senhor Cláudio Campos Borges.
Por favor, podem todos tomarem os seus assentos. Eu também gostaria de cumprimentar nesta ocasião duas visitantes especiais que também estão aqui, né, por conta do Centro Espírita Amor e Luz, que é a Mirtes Ferreira Lopes e também a sua irmã Lídia Ferreira Lopes. Sejam todas bem-vindas aqui ao Centro Espírita. Eu tenho alguns ofícios de justificativa de ausências de vereadores que não estão presentes nesse ato, mas que gostariam de justificar e de parabenizá-los, os homenageados, tá? Eu não vou ler porque são muito extensos, mas vereador Mino Nicolai, vereador Luan Rostirola, André Siqueira, também as vereadoras Bete Manuel e Marisol, que estão representando a Câmara num evento sobre autismo em Mogi Guaçu, tá? Não puderam estar presentes, mas eles mandam um abraço, um abraço fraterno da Câmara Municipal de Itapira. Em nome delas, eu agradeço. Isto feito, a condução deste ato solene fica a cargo do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapira, o vereador Carlos Alberto Sartório. Boa noite a todos, a todas, sejam sempre bem-vindos. Cumprindo as determinações expressas na Lei Municipal 4084, de 25 de abril de 2007, alterada pela Lei Municipal 4422, de 20 de março de 2009, que institui em abril o mês municipal espírita, mês do nascimento do médium e líder espírita Francisco Cândido Xavier. Declaro abertos os trabalhos dessa segunda sessão solene do ano de 2026. Solicito ao vereador Tiago Fontolan para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. A leitura está no Evangelho de Mateus 16, do 13 ao 16. Indo Jesus aos lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Palavra da salvação. Graças a Deus. Convido as autoridades e ao público presente para acompanharmos em pé a execução do hino nacional.
Dignas autoridades já citadas pelo cerimonial, saudar aqui também o vice-prefeito, Mário da Fonseca, saudar aqui o vice-presidente do Centro André, também, ao lado também ali o Dr. Nilton Santana, diretor do hospital, saudar o vereador Fábio Galvão, vereador Carlos Brisa e vereador também Tiago Fontolan. Prezados e ilustres homenageados, Maria de Fátima de Deus, Aparecida de Deus Castilho, Cláudio Campos Borges, Heloísa Pereira da Silva e Mercedes Kemp Miachon. Através de vossas senhorias, prestamos o nosso devido respeito, reconhecimento a todos os integrantes da comunidade espírita itapirense e das demais cidades da região, comemorando assim dignamente o mês municipal espírita em Itapira. É com grande honra e profundo respeito que nos reunimos nesta ocasião tão especial para a entrega do diploma Chico Xavier, um homem chamado amor, homenagem que transcende o reconhecimento formal e se insere no campo mais nobre dos valores humanos, a solidariedade, a fé e o amor ao próximo. Ao evocarmos a figura de Chico Xavier, não estamos apenas lembrando um dos maiores nomes da história do espiritismo no Brasil, mas sim um exemplo vivo de humildade, caridade e dedicação incondicional ao semelhante. Sua trajetória foi marcada pela prática constante do bem, pelo consolo aos aflitos e pela firme crença de que fora da caridade não há salvação. Hoje, ao entregarmos este diploma aos representantes da doutrina espírita em nossa querida Itapira, reconhecemos o trabalho silencioso, porém grandioso, que é realizado diariamente. São mãos que acolhem, palavras que confortam, gestos que transformam. É a vivência prática dos ensinamentos cristãos, sob a luz da doutrina espírita, promovendo não apenas assistência material, mas, sobretudo, amparo espiritual e moral àqueles que mais necessitam. Este reconhecimento simboliza o compromisso com uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Em tempos desafiadores, iniciativas como as desenvolvidas pelos centros espíritas mostram que é possível construir pontes de esperança, fortalecer laços comunitários e cultivar o amor em forma mais pura. Que este diploma não seja apenas uma homenagem, mas também um estímulo para que essa missão continue firme, iluminando caminhos e tocando corações. Que o exemplo de Chico Xavier seja inspirado cada ação, cada palavra e cada gesto de bondade. Em nome do Poder Legislativo de Itapira, expressamos nossa gratidão e nosso mais profundo reconhecimento que o trabalho de vocês continue sendo luz na vida de muitos. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra agora ao cerimonial, o nosso diretor cerimonial da Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Como o Carlinhos bem disse, passamos agora, então, à entrega do diploma Chico Xavier, um homem chamado amor de fato. Tá? Eu solicito inicialmente a presença à frente da mesa diretora do excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Carlinhos Sartori, e também do André Luiz. Por favor, André, para que, juntamente com um dos outros integrantes da mesa, possamos fazer a entrega, então. À medida que a gente for fazendo a entrega do diploma,
na sequência, o microfone estará aberto para o homenageado poder fazer as suas considerações, seus agradecimentos, se assim o quiser, tá bom? Então, nesse momento, eu peço a gentileza do vereador Tiago Fontolan, também que se dirija à frente da mesa diretora dos trabalhos, para que, em parceria com as autoridades já citadas, possamos fazer a entrega do diploma Chico Xavier à ilustre homenageada, a senhora Maria de Fátima de Deus. Ela que é do Centro Espírita Amor e Luz de Goiânia, em Goiás. Uma salva de palmas. Então, gostaria de cumprimentar a mesa, as autoridades, a todos presentes e dizer que esta homenagem nós vamos levar para os companheiros do nosso grupo, da nossa equipe. Nós somos apenas representantes de uma equipe, porque nós não fazemos nada sozinhos, mas unido com outros, nós podemos fazer algo em benefício dos nossos semelhantes. E eu fiquei aqui observando e chegando à conclusão que todos nós aqui recebemos de Deus uma tarefa, uma missão, e nós temos na nossa responsabilidade pessoas, seres humanos, vidas. Então, cada um de nós aqui temos uma tarefa. A tarefa da família, de cuidar da família, a tarefa de cuidar da sociedade, a tarefa de dirigir uma Câmara, uma cidade, um município, um estado, um país, a tarefa de dirigir, de coordenar uma equipe que trabalhará em prol do atendimento à saúde. E nós temos a tarefa de dirigir uma equipe de uma casa espírita, de uma instituição religiosa. Então, independente da tarefa que nós temos, nós somos responsáveis. Iremos dar conta a Deus, o Criador de todos nós, dos esforços que fizemos. Eu acredito que cada um de nós aqui, a intenção é fazer o melhor para atender aqueles que Deus coloca na nossa convivência. Então, nós estamos representando aqui uma instituição espírita que é organizada pela parte religiosa, que é a divulgação da palavra de Deus, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos a organização também da parte social. Na nossa instituição, nós temos a escola, porque nós acreditamos que a educação transforma o homem, a educação muda a nossa vida. Então, nós acreditamos nessa ferramenta, que é a educação. Então, nós temos uma pequena escola que é a primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil.
E nós temos ainda um pequeno trabalho, que ainda é um embrião. É uma pequena oficina de costura, onde um grupo confecciona pijamas, vou dizer assim, ou roupas que são doadas nos hospitais filantrópicos da nossa cidade. A nossa cidade é Goiânia, capital do estado de Goiás. Então, a nossa instituição tem um grupo de costureiras que confecciona roupas em que a gente distribui para os pacientes que vêm de outros municípios, até de outros estados, porque é regulado pelo SUS, então quase que é nacional. Então, são distribuídos trimestralmente roupas para esses pacientes, especificamente para o Hospital Araújo Jorge, Hospital do Câncer de Goiânia, como também da Santa Casas e outros hospitais filantrópicos. Então, é uma pequena gota d'água, mas que faz a diferença no oceano. Como eu acredito que cada um aqui presente, cada um das autoridades aqui presente, faz o melhor de si, doando essa gota d'água que faz a diferença, que transforma, que melhora. Muito obrigada por esta honra de estarmos aqui e vamos levar conosco para dividir com a nossa equipe. Somos apenas representantes. Lembrando que a senhora Maria de Fátima, né, como ela disse, é de Goiânia e ela representa aqui o Centro Espírita Amor e Luz. Dando sequência, mais uma vez eu solicito a presença do vereador Carlinhos Sartori, presidente desta mesa dos trabalhos, e também do André Luiz, por favor, para que juntamente com o vereador Carlos Brisa, por favor, Brisa, gentileza, que a gente possa fazer a entrega do diploma Chico Xavier, um homem chamado amor, a ilustre homenageada senhora Aparecida de Deus Castilho, ela que também representa o Centro Espírita Amor e Luz. Uma salva de palmas. Eu convido o nobre vereador, Dr. Fábio Galvão dos Santos, para que, juntamente com o presidente da Câmara, o Carlinhos Sartori, e o André Luiz, possam fazer a entrega do diploma Chico Xavier, um homem chamado amor, à ilustre homenageada senhora Heloísa Pereira Silva, representante do Centro Espírita Vicente de Paulo, de Séries, em Goiás. Perdão. Boa noite a todos. Então, eu quero agradecer aqui a
à mesa, né, a todos vocês. Agradecer o Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, na presença ali do André Vilar, e a todos vocês que estão aqui. E como a Fátima expressou muito bem, nós somos só representantes, né? Como nós, trabalhadores espíritas, nós sabemos, né? Que é o grupo, é a equipe que faz a força, né? O trabalho é de uma equipe, não é um trabalho só de uma pessoa. E nós estamos no mês de abril. Então, o mês de abril é o mês que a gente comemora o Livro Espírita, né? Pelo lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril, né? O primeiro livro da codificação kardeciana. E nós conhecemos o trabalho grande que foi, né, do nosso querido Chico Xavier. Então, é uma honra estar recebendo essa homenagem, né, no nome do Chico Xavier, que fez esse trabalho imenso e que nos deixou um legado importantíssimo, né, de livros, né, que vem nos esclarecer, que vem nos consolar, né? Em Séries, é uma cidade pequenininha. Eu achei Itapira grande. Né? Séries é bem menor, né? Então, nós temos o Centro Espírita Vicente de Paulo, onde nós trabalhamos, e nós temos também um lar de criança, semelhante à casa transitória, né, que vocês têm aqui também. Então, a gente tem esse trabalho lá com o lar de criança, que o Cláudio é meu esposo, né, ele vai falar um pouquinho, né? E a importância desse, que eu comentei, do livro, porque nós fazemos também um trabalho também de equipe, e que não é só séries, né? É um trabalho que envolve outros membros de outros estados, que nós reunimos, que é o trabalho do Clube do Livro Espírita do Brasil. Então, esse trabalho, ele envolve centros espíritas a nível nacional. Então, nós temos clubes do livro a nível nacional ligados ao Clube do Livro Espírita do Brasil. Então, essa equipe, né, ela recebe as várias obras, né, é discutido para ser escolhido o livro do mês, né, aquele livro que realmente vai levar, né, o consolo, né, o esclarecimento, que vai somar, né, que vai levar alguma coisa para as pessoas. Então, todo mês é um livro. E como a gente faz uma compra a nível nacional, nós conseguimos um valor mais em conta, que vai ajudar as casas espíritas. Então, além de fazer a divulgação da doutrina espírita, né, esse importante mecanismo de divulgação, que é através do livro, é possível também as casas espíritas serem auxiliadas na sua manutenção, né? Nós já colocamos aqui 2 livros, né, André? Foram 2 livros, o terceiro também já está fechado, nós vamos colocar esse ano o terceiro livro, Almenara de Amor, e já estou levando o terceiro, né? Aliás, seria o quarto agora, né? Seria já o quarto. Então, ele sai a nível nacional, é uma divulgação grande, né? Então, nós estamos aqui estimulando, né, também as casas espíritas que quiserem estarem participando, né, do Clube do Livro, né, nós estamos abertos. E agradecer a Deus, né, gente? Agradecer a Deus pela oportunidade do conhecimento espírita, né, que norteia, né, os nossos caminhos, que nos auxilia, que nos fortalece, que nos auxilia realmente a trilhar, né, o caminho certo, né, para que a gente possa cada vez mais ir vencendo as nossas dificuldades. E que Deus abençoe a todos nós. Eu acho que todos os trabalhadores espíritas
recebem essa homenagem. Eles estão de parabéns, né, pela perseverança no trabalho, né, pelo o estímulo de estar sempre no trabalho de auxílio, tanto auxílio próprio, porque nós temos que nos melhorar, quanto o auxílio ao nosso próximo. Tá? Muito obrigada. A senhora Heloísa Pereira da Silva, né, ela representa aqui o Centro Espírita Vicente de Paulo, e ela é da cidade de Séries, também lá em Goiás. Parabéns. Prosseguindo, eu mais uma vez solicito a presença do vereador Carlinhos Sartori e também do André Vilar, para que, juntamente com o doutor Mário da Fonseca, possam fazer a entrega do diploma Chico Xavier, um homem chamado Amor, ao ilustre homenageado dessa noite, como a Heloísa bem disse, né, o esposo, o senhor Cláudio Campos Borges. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os membros da mesa, citando o nome do meu colega, que é o diretor da unidade hospitalar aqui do município, não é isso? E cumprimentar todos vocês, na figura daquele rapaz que estava ali na cozinha, colaborando ativamente, né? Muito bem, gente. O André disse que eu tinha um tempinho para usar o microfone, e ele disse que eu não podia passar de meia hora. Disse que até 29 minutos eu podia falar. Não vamos falar tudo isso, tá? Mas a realidade é que estamos super felizes com essa celebração, com esse momento muito especial, com esse intercâmbio de casas espíritas. Não só de casas espíritas, de instituições espíritas e não espíritas. Isso engrandece muito, essa integração, essa inserção da religiosidade, da religião, do espiritismo, com a comunidade, com as autoridades, com os órgãos governamentais. Isso é uma coisa muito interessante. E também dizer que estávamos lá em Séries, e recebemos lá o Sérgio Vilar, pai do André Vilar. E recebemos com muito carinho, ele naquela luta, naquele entusiasmo de divulgar a doutrina espírita, usando vários recursos, mas usando o recurso do livro, da obra espírita. E com essa interação, recebemos o convite. Ele conheceu a nossa instituição em Séries, e aí recebemos o convite, e aqui estamos. E só nessa pequena visita já estamos tirando muito proveito, porque é aprendizado, é troca, é intercâmbio para melhorar as nossas ações no campo do bem, Como já foi citado, a homenagem não pode ser para a minha pessoa, que sou um dos representantes da instituição, sou dirigente da instituição no momento. A homenagem é para toda a comunidade de colaboradores, voluntários, e não só da nossa instituição em Séries. Nesse momento está sendo homenageado os voluntários das mais diversas casas espíritas desse país e de além Brasil. Está sendo homenageado aquela Casa da Sopa, que tem lá na periferia daquela cidade, fazendo aquela pequena ação.
né? Está sendo homenageada aquelas grandes instituições que contribuem com o movimento de unificação. Então, tudo está sendo homenageado e a gente fica embaixo desse guarda-chuva de amor chamado Francisco Cândido Xavier. Isso também é algo que nos engrandece muito e nos fortalece para darmos seguimento às tarefas. Falar de Espiritismo é falar de Jesus. Falar de Espiritismo é falar dos ensinos de Jesus em ação, da caridade em ação. Não é comum ter uma casa espírita, tão só casa espírita. Geralmente a casa espírita tem ligado a ela um programa de trabalho, uma obra social, às vezes maior, às vezes menor, com uma característica, com uma especialidade de atender o idoso ou de atender a criança. No nosso caso de séries, desde sempre, desde a fundação, o foco já foi a criança. E nós temos lá o abrigo de crianças. Então, abrigamos crianças, atendemos essas outras crianças, que não aquelas que estão no nosso convívio familiar, aquelas que perderam o vínculo familiar, aquelas que são órfãos, e na grande maioria, órfãos de pais vivos. Então, aí a gente está nessa pegada de assistência, ainda aprendendo. Embora tenha 60 anos de abrigar crianças, ainda somos aprendizes, porque são desafios e mais desafios. Somos de uma época que ainda era da Constituição brasileira anterior. Depois veio a nova Constituição, depois veio a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí vem a implementação de tudo isso. Então, nós estamos ainda aprendendo, e toda hora é um desafio. Uma casa que abriga crianças, de repente recebe uma criança autista. Eu vou usar uma expressão simplificada, 100% autista. E aí, como acudir esse desafio? Porque nós não temos essa especialidade, nós abrigamos, acolhemos, assistimos crianças. Então, é mais um aprendizado, e por aí vai. Que tal o desafio dos adolescentes? É fácil lidar com os adolescentes? Então, tem esse desafio também. E por aí vai. Mas isso, para a gente, é motivo de alegria, porque isso é uma tarefa que Deus nos confiou e que a gente vai, pouco a pouco, desenvolvendo. E quando tem a oportunidade dessas integrações, aí é que a gente cresce mais. Então, agradecemos de coração a homenagem, agradecemos de coração a acolhida, queremos dizer que vamos manter essa relação com a equipe do André, que são vocês, nessa área do livro, sobretudo, porque sempre está tendo uma produção mediúnica, uma produção doutrinária, literária, de grande valor. E uma vez sendo adequado o encaixe no programa do Clube do Livro, a gente vai estar empenhado nisso aí. E isso vai mantendo ainda mais os nossos vínculos, certo? Estou agora lendo, avaliando uma literatura chamada Deus na Natureza. Então, a integração do conhecimento de Deus, da espiritualidade e da natureza, do planeta Terra e do zelo para o planeta Terra. Então, estamos trabalhando a ecologia espiritual. Estamos lendo a obra, provavelmente ela vai ser lançada também no Clube do Livro, certo? Gente, o André só me deu esse tempinho, então eu preciso de parar, né? Mas existe uma mentora amiga, um espírito amigo, que sempre manifestou através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, do nosso querido Chico Xavier. Esse espírito amigo vem de altas esferas trazer instruções para a gente, instruções no campo do trabalho, no campo da caridade, estímulos no campo da caridade. Precisamos de estímulos, né? A necessidade da caridade está por aí, mas quando um espírito amigo, através do Chico Xavier,
vem trazer uma instrução para a gente, essa instrução deve ser valorizada, né? Esse espírito, eu estou falando de Alta de Souza, uma grande poetisa do Rio Grande do Norte, que agora no plano espiritual nos estimula no campo do bem. E ela pede para que nós prestemos atenção, que nós reparemos. E ela nos ensina assim: repara, além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem porto, tristes rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora sobre as chagas do peito quase morto. E Alta de Souza nos estimula assim: não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o mestre amado habitarás contigo. Então, esse é um dos poemas, Vem e Ajuda, de Alta de Souza, nos estimulando a essa tarefa. Muito bem, Ceres está em festa, a nossa cidade é uma cidade pequena no interior do estado de Goiás, com 22 mil habitantes. Os espíritas de Ceres estão recebendo, então, essa homenagem, certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela homenagem. Obrigado. O seu Cláudio, então, Campos Borges, né, que é esposo da Heloísa, também é da cidade de Ceres e representa nessa solenidade o Centro Espírita Vicente de Paulo. Muito bonita a poesia. Agora, por fim, mas não menos importante, senhora Mercedes, eu peço mais uma vez a gentileza do André Vilar e do Carlinhos Sartório para que, juntamente com o Dr. Newton Santana, por favor, Dr. Newton, para que possamos fazer a entrega do diploma Chico Xavier, um homem chamado Amor à senhora Mercedes Kemp Miachon. Ela que é representante do Centro Espírita Humildes do Caminho da cidade de Mogi Guaçu, da vizinha cidade de Mogi Guaçu. Boa noite a todos, irmãos de caminhada, autoridades, irmãos lá no fundo também de caminhada. Como bem disse o nosso irmão Cláudio, esta homenagem não é para mim, para ele, para ela e para ela. É para todos os espíritas que trabalham com afinco, todos que se dedicam, todos do nosso Brasil e de fora do Brasil também. Eu quero dividir essa homenagem, estou muito lisonjeada de estar recebendo. O André sabe que eu não sou dada a essas coisas, sou difícil, né, André? Eu quero dividir com os meus companheiros que estão aqui presentes, com todos que estão aqui, que são trabalhadores da Seara Espírita. A nossa casa, Humildes do Caminho, é uma casa pequena, o nosso trabalho é um trabalho pequeno, a gente tem lá o segmento de famílias em situação de vulnerabilidade, a gente atende famílias.
com alimentos, com roupas, calçados, alguma conta de luz, medicamento, enfim, coisas necessárias para essas famílias que precisam lá. Então, lá nós temos crianças, idosos, deficientes, autistas, engloba tudo lá que a gente faz. Como eu disse, é um trabalho pequeno, mas que a gente faz com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. E como a Heloísa bem disse, nós somos mas ninguém faz nada sozinho. A gente só consegue fazer alguma coisa porque nós temos a colaboração de muitos companheiros e de muitas outras pessoas da comunidade que nos ajudam também, que é muito difícil. A nossa casa não recebe verba nenhuma do poder público, a gente trabalha com recursos próprios, fazemos várias coisas, né, Isabel? Fazemos brechó de coisas seminovas, vendemos pizza, vendemos sorvete, enfim, a gente vai arrecadando e no final do ano passado a gente conseguiu entregar presente para 75 crianças e conseguimos atender 30 e poucas famílias com alimento e outras coisas mais que a gente consegue lá. Então, é um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito amor. Pena que não dá para expandir mais, porque tem muita gente ainda que precisa, né? Então, eu agradeço muito essa homenagem e divido com todos vocês, principalmente com os meus companheiros que estão aqui, os humildes do caminho que estão aqui. E eu queria dizer que nenhum de nós é tão bom quanto nós todos juntos. Muito obrigada a todos. A senhora Mercedes Kemp Miachon, da cidade de Mogi Guaçu, e representa Centro Espírita Humildes do Caminho. Parabéns. Então, antes de passarmos aqui a palavra, eu também gostaria de saudar aqui algumas pessoas que estão aí na plateia. Eu vejo ali o Elinho, todo ano ele está presente, o Elinho Pacheco, o Valdemar e a família, o Armando também, né, esposo da saudosa Carmen, com toda a família sempre presente, né? Saudar as minhas amigas ali, a Marta Gaudi, a Ruth Rosário, a Cleo, a Ditinha, que também é lá da cidade de Mogi Guaçu, também está presente. É muito bom, né, estar aqui com vocês nessa solenidade e levando à frente aí no nome de Chico Xavier, né? E para que a gente possa dar continuidade nessa sessão, eu gostaria de e nesse momento, então, eu vou passar a palavra, então, ao cerimonial. Pessoal, só quebrando o protocolo um pouquinho, antes de passar a palavra às autoridades, eu gostaria de chamar o chefe do Poder Legislativo aqui à frente da mesa, o vereador Carlinhos Sartori, e também vou pedir para o Mário como representante do prefeito municipal e representando o Poder Executivo nesta ocasião, eu vou pedir para que ambos façam a entrega da lei em mãos para o André Vilar, a lei que torna o Centro Espírita, né, na verdade já aconteceu, o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, uma entidade de utilidade pública municipal. Então, eu peço uma salva de palmas a todos. Este é um reconhecimento dos poderes constituídos, né, de Itapira, do Legislativo, e depois a lei sancionada pelo Executivo também, e que é de autoria do Carlinhos, é de autoria do presidente da casa, né? Então reconhece o Centro Espírita como uma entidade de relevantes serviços, né,
prestados à nossa comunidade, então de utilidade pública municipal. Muito obrigado a todos. É nessa lei que, nesse momento, fizemos a entrega ao vice-presidente André, aproveitando também, né, a oportunidade de dizer que o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, no dia 14 de março, completou 125 anos de existência em Itapira. Portanto, é o centro mais antigo, acho que das cidades do interior do estado de São Paulo. Acho que é o mais antigo em atividade, né? É um dos, né? Porque em atividade são 125 anos, né, de atividades. E nesse momento eu passo a palavra ao vereador Fábio Galvão. Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do presidente da Câmara, o vereador Carlinhos Sartori. Gostaria também de cumprimentar o nosso vice-prefeito, doutor Mário da Fonseca, os vereadores Tiago Fontolã, Carlos Brisa, nosso vice-presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, André Chiarini Vilar, Dr. Nilton Santana, nosso diretor clínico do Hospital Municipal. Gostaria também de deixar aqui meu cumprimento especial aos homenageados desta noite. Parabéns mais uma vez, que honra poder estar aqui junto com vocês. E ao público aqui presente, em especial aos representantes aqui do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, da nossa cidade Itapira. Eu começo a falar, primeiramente, né, cumprimentando e parabenizando vocês, homenageados de hoje, pois para receber essa homenagem, como já está dito por vossas senhorias, que fizeram por merecer. Eu tenho a honra de acompanhar o trabalho espírita aqui da nossa cidade, em especial é este Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e o Espiritismo faz um trabalho de altruísmo muito importante na nossa cidade, e vocês já dizendo em suas cidades também. Como eu costumo bem reforçar todo ano que eu venho aqui, estou presente, que o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade diariamente entrega, diariamente não, 3 vezes por semana, eles entregam cerca de 120 marmitas para a nossa população vulnerável. E aproximadamente mais de 3 toneladas de alimentos mês. Então, isso daí é um trabalho, como bem dito por vocês, homenageados aqui, felizmente na fala, de toda a equipe. Isso daí é muito importante. Eu conheço bastante integrante dessa equipe aqui de Itapira, não vou nomear aqui para não criar uma falha, se esquecer de alguém, mas eu admiro o trabalho realizado por vocês. Não só temos o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade aqui em Itapira, mas em especial esse Centro Espírita, vocês são unidos, vocês procuram fazer o bem à comunidade. Eu vejo, quando eu posso ajudar, que todos se empenham em estar fazendo as atividades, as arrecadações e, principalmente, atender a população.
Eu gosto também de reforçar que toda vez que eu venho aqui eu sinto uma paz que só eu posso. Na verdade, eu não consigo ter palavras para transmitir o quanto é bom. Então, hoje aqui é um dia de festa, temos aqui os homenageados, mas, como bem dito por todos vocês são merecedores desta homenagem. Então, deixo aqui um grande abraço, que Deus continue abençoando todos vocês e seus familiares. Uma boa noite e muito obrigado. Com a palavra, o vereador Brisa. Boa noite a todos. Boa noite, mesa, diretora, presidente Carlinhos Sartori, vice-prefeito Mário da Fonseca, o André, o anfitrião da casa, Dr. Nilton Santana, diretor administrativo do hospital, o vereador Tiago, vereador Fausto, e aos ilustres homenageados. Eu estava vindo para cá hoje, né? E eu estava pensando comigo, eu vou escrever alguma coisa, vou preparar alguma coisa para falar, mas eu acredito que quando a gente vem e fala com o coração, as palavras elas saem mais puras e verdadeiras e mais simples, que é o que representa hoje Chico Xavier, né? A gente ouvindo aqui a cada relato de vocês, tudo feito com muito amor, com muito carinho, com muita simplicidade, com muita humildade, com muita empatia. Tudo isso representa Chico Xavier, né? E é tão gratificante a gente que está aqui ouvir de cada um de vocês que essa homenagem não é só sua, que está aqui recebendo o diploma Chico Xavier hoje. É de toda uma equipe, é de todos os voluntários, de todos os colaboradores, e isso mostra o que é ser Chico Xavier, não querendo ser repetitivo, porque realmente sozinho a gente não faz nada, né? É um trabalho que exige amor, exige tempo, dedicação, e eu acompanho aqui um pouco, né, o trabalho aqui do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Até quero deixar um abraço fraterno aqui ao Sérgio, que não está presente hoje, a Soraya, tá? Se ele estiver ouvindo aqui, fica um grande abraço. Obrigado por estar nos proporcionando mais essa noite de reconhecimento, né? Uma noite de festa. Eu acho que acredito que é a quarta vez que estou tendo a oportunidade de participar de um momento assim tão especial para vocês, né? Para toda a entidade que vocês representam e para nós que somos, né, representando o Legislativo, representando o povo de Itapira, porque fomos eleitos, então representamos o povo aqui. Eu quero dizer para vocês que é um orgulho muito grande poder estar participando desse momento com vocês. Então, o que eu posso desejar a vocês é muita saúde, muita coragem, muito mais vontade de estar fazendo o bem, que vocês sejam multiplicadores de pessoas que venham e abraçam a ideia e continuem esse trabalho maravilhoso aí. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês, viu? Obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Tiago Fontolan. Eu deixei um representante no meu lugar, tá vendo? Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, na pessoa do vice-presidente do centro, parabenizo e agradeço a abertura do espaço para que a sessão solene pudesse acontecer. E parabéns aos homenageados. Eu sei o quanto é difícil para vocês, né? Ou o quanto foi difícil o André e o Sérgio convencerem vocês a estarem aqui recebendo essa homenagem.
porque e de verdade é tudo o que vocês disseram. E essa homenagem é o reconhecimento do trabalho da equipe de todos vocês, de tudo que vocês fazem, de tudo que vocês juntos realizam e ainda irão realizar. Eu fico sempre muito emocionado aqui por conta de que, mesmo a gente não externando verbalmente, mas na mente de cada um das pessoas que estão aqui, Jesus está presente. E Ele mesmo disse, né? Onde um ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. Então, fico muito emocionado porque Ele está aqui, sentado ao lado de todos nós, organizando os nossos pensamentos, iluminando as nossas palavras e os nossos passos. Então, parabéns a todos vocês, parabéns às pessoas que vocês todos representam na noite de hoje, são muitas. Parabéns a todas as famílias, parabéns a todas as pessoas que constroem essa caminhada, dos humildes aos peregrinos, aos construtores, mas todos no caminho do bem e da caridade. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Com a palavra, o Dr. Nildo Santana. Boa noite a todos, a todas, na presença do Carlinhos, né? Aí é o presidente da Câmara Municipal, parabenizar aí essa organização maravilhosa, né? Mário da Fonseca, vice-presidente, prefeito. Eu acho assim, e os demais vereadores, parabenizar aí o vice-presidente André, né? E a toda a instituição. Eu acho que eu também assim já fui diretor da PAI duas legislaturas. Então, eu acho assim, o quanto é difícil, às vezes, trabalhar com o terceiro setor. Então, eu acho que a gente precisa de forças, realmente. Eu acho que uma missão tão bonita como foi do nosso Chico Xavier, né? Então, acho que são exemplos. E, realmente, aqui vocês demonstraram que são trabalhos de equipe. Você vê que nenhum aqui se vangloriou, né? Então, acho que é bonito isso das pessoas, né? Que o velho ditado, andorinha sozinho faz verão. Então, acho que são pessoas iluminadas, que eu acho que são exemplos, pessoas que dedicam aí uma parcela do seu dia a dia, que às vezes é difícil, a vida corrida, a vida agitada, né? Nesse mundo tão controverso aí, mas a gente vê que tem palavras iluminadas. Então, a gente acredita nas pessoas, acredita nos seres humanos, né? E vindo de tão longe, as pessoas tão de coração tão bom, né? Então, acho que isso são exemplos para todos nós. Então, assim, que Deus continue abençoando a todos vocês, a toda essa equipe maravilhosa, né? Ao Sérgio aqui mais uma vez, parabéns por essa entidade maravilhosa, né? Que Deus continue abençoando a todos vocês. Obrigado. Eu passo a palavra, então, ao nosso vice-prefeito, Mário da Fonseca. Presidente da Câmara Municipal de Itapira, vereador Carlinhos Sartori, na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes hoje. Vice-presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, André Chiarini Vilar, na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os integrantes do centro, todos os homenageados aqui hoje, as pessoas que nos assistem pela internet, aproveitar para mandar um abraço para o Sérgio, para a Soraya, Dr. Nilton Santana, diretor do nosso Hospital Municipal. Eu fico muito feliz de poder voltar aqui hoje.
porque o ano passado eu não pude vir. No dia da sessão eu peguei uma gripe muito forte e não pude vir. E eu gosto muito de vir aqui, Carlinhos, porque é um ambiente diferente, né? A gente sai da nossa correria do dia a dia, da correria de uma prefeitura, a hora que a gente chega aqui, tem esse clima, tem essa... Tudo passa e a gente tem aquela sensação boa. Eu me sentei aqui na frente para esperar começar a sessão um pouquinho e já me veio aquela sensação boa. Aí eu sentei aqui à mesa junto com o vereador Brisa e entre o intervalo de uma fala e outra, um pouco antes de começar a sessão, o vereador olhou do meu lado e falou: nossa, que silêncio diferente. E eu disse, por isso que existe aquela expressão, silêncio ensurdecedor, né? É o que nós vemos aqui. O vereador comentou, a gente ouve o coração bater. Realmente, né? Então eu falo tudo isso por quê? Porque essa sensação boa que nós sentimos nesse local, essa sensação que eu nomeio de paz, essa paz que nós conseguimos sentir aqui, é fruto de um trabalho, é fruto de pessoas que trabalham aqui, é fruto do Sérgio, da Soraya, do André, da esposa do André, de todas as pessoas que fazem parte do centro, que realizam pelo exemplo, né? Não só pela palavra. Os centros espíritas, né? Antes a gente procurava os centros que tinham grandes oradores, né? E hoje a gente vê que não basta ter somente um bom orador, é preciso ter pessoas que façam pelo exemplo, que cativem pelo exemplo. E como disse uma das homenageadas aqui, cada um contribui com a sua gota d'água. E eu, como representante do poder público, digo, vocês não sabem, vocês não têm noção da importância que é para a nossa cidade, para a cidade de vocês, essa gota d'água, esse trabalho que vocês realizam na nossa comunidade. Porque o poder público, por mais eficiente que ele seja, por maior que ele seja, por mais efetivo que ele seja, ele não alcança todos os problemas, ele não soluciona todas as situações. E é extremamente importante o trabalho realizado pelos centros espíritas, pelas entidades assistenciais de cada cidade, de cada município, que colaboram e contribuem, e muito, para os problemas de uma cidade, de um estado e de um país. Então eu quero dizer que é justa, é merecida essa homenagem, a realização dessa sessão solene na nossa cidade, para essas pessoas que fazem o bem sem procurar retorno social nenhum, sem procurar retorno político nenhum, fazem o bem porque o bem faz parte daquilo que elas acreditam, que é olhar para aquele menos favorecido, que é olhar para aquele problema que muitas vezes o poder público não chega ou que ninguém quer olhar. E essas pessoas, pelo exemplo, nos mostram que é possível, sim, ajudar o próximo, ajudar o menos favorecido. Então, parabéns, André, transmito os parabéns ao Sérgio, à Soraya, a todas as pessoas que fazem parte do nosso centro, e parabéns a todos os homenageados, os vereadores que homenagearam vocês. É um prazer imenso para a nossa cidade ter todo ano essa sessão solene em comemoração ao mês espírita, que homenageia, que leva o nome do Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Nesse momento eu passo a palavra ao nosso querido amigo André Vilar, que é o vice-presidente dessa querida instituição. Boa noite a todos. Cumprimento o nosso querido Carlinhos, presidente da Câmara, Dr. Mário da Fonseca, representando a Prefeitura, representando o prefeito, Dr. Newton,
os demais vereadores, os homenageados, o colegiado de trabalhadores desta casa. Esta casa não é André, não é Sérgio, não é o doutor Adroaldo, benfeitor da casa. Esta casa somos todos nós, como os homenageados com tanto amor referiram, pontuaram e acentuaram. O nosso encontro de hoje é especial. É especial porque homenageamos Chico Xavier e ao mesmo tempo o Livro dos Espíritos, e se hoje estamos aqui é fruto da codificação de Allan Kardec. Se hoje estamos aqui, fruto das orientações que o nosso querido Chico deu, as visitas mensais que meu pai fazia durante muitos anos, enquanto Chico Xavier esteve conosco. Falando com o meu pai hoje, que está em Portugal em jornada de palestras, representando esta casa, representando este município, representando este país, dizia ele da saudade de estar aqui conosco. Penso que seja a primeira oportunidade que ele não esteja presente fisicamente, mas está nos acompanhando pela TV A Caminho da Luz. Tive a oportunidade de conhecer os 5 homenageados que desenvolvem um trabalho muito sério. A Mercedes, de todos os homenageados, é a quem eu conheço há mais tempo. Já beirando uma década e meia, com um trabalho muito seguro nos princípios deixados por Allan Kardec. Uma casa pequena no seu ambiente físico, mas de grande relevância no seu ambiente espiritual. Com uma fidelidade a Kardec, com uma fidelidade aos princípios de fora da caridade, não há salvação. A nossa irmã Fátima e Aparecida, sua irmã, da cidade de Goiânia, me convidaram, tanto eu quanto meu pai, para que no ano passado pudéssemos, em setembro, fazer parte de um evento grandioso que ocorreu no Centro Espírita Irmão Áureo, também daquela cidade. E lá pudemos conhecer a Fátima, que tem um trabalho extraordinário na Casa Espírita, acompanhada de uma creche. Mais do que uma creche convencional. Ali também se doa amor. Não se vê a criança como número, se vê a criança como nós no futuro. Talvez dali tenha um futuro prefeito, talvez dali tenha um futuro vereador, talvez dali tenha um futuro médium espírita, um futuro padre, um futuro pastor, um futuro homem de bem. A nossa irmã Heloísa e o Cláudio têm um trabalho relevante na cidade de Séries. Uma das dores que mais toca o meu coração, a partir do momento que eu fui pai, é ver uma criança que por vezes necessita ser afastada da presença do pai e da mãe. E eles cuidam de um abrigo, e eu não passei pela experiência nessa encarnação de acordar à noite assustado e não ter a minha mãe do meu lado. Eu fico me colocando no lugar das crianças que neste momento estão no abrigo, ou na casa transitória, que às vezes fica até os 18 anos. Toca profundamente o meu coração imaginar uma expiação ou uma provação desse quilate, já que um bom pai e uma boa mãe é o primeiro professor de moralidade que qualquer ser humano pode ter. E que um pai e uma mãe faz quando encaminhados na honradez e no princípio ético, nos transmite valores importantes. E eles não têm uma simples casa transitória. Eles ali acolhem crianças que por vezes estagiam numa reencarnação atual com autismo. Como podemos falar de um Deus dando uma única vida, permitindo que alguns experimentem a cegueira, a surdez, mudez, invalidez, o autismo, uma síndrome de Down ou qualquer outra complicação,
acusando apenas, como muitos imaginam, uma terceirização de um problema alheio. O Espiritismo nos mostra que para cada espírito a sua devida colheita. Cláudio e Heloísa também dirigem, junto com um colegiado de outros nobres companheiros, o maior clube do livro espírita que nós temos no Brasil e no mundo. Milhares de pessoas se beneficiam pelo escrutínio deste casal, junto com outros valorosos tarefeiros, que colocam sementes de luz por meio da literatura. Esta casa já teve a oportunidade de estar indo para o seu 3º livro, sendo divulgado nesse clube do livro. Chico Xavier, o maior espírita que o Brasil já teve e um dos maiores que o mundo já conheceu. O Chico foi o livro dos médiuns vivo, foi o evangelho vivo, foi uma carta viva nos tempos modernos. Não furtou a mensagem e nem ao trabalho. Seu desinteresse era total, e hoje todos que aqui vieram, nenhum ganha para dirigir um abrigo, para dirigir uma creche, para dirigir um centro espírita. Todos aqui estão vindo à sua custa, com alegria e espontaneidade. Eles representam trabalhos muito importantes, tanto quanto tantas outras casas espíritas e não espíritas que, sob o manto de Jesus, realizam um trabalho. Agradeço, por fim, ao nosso irmão Carlinhos, que no dia 6 de outubro do ano passado, colocou a plenário que a nossa casa se tornasse uma entidade pública de fins para a própria comunidade. E agradeço o prefeito, a qual o nosso doutor Mário da Fonseca representa a prefeitura, o poder executivo. Um o propôs, o outro assinou e promulgou. Eu agradeço a oportunidade. A nossa casa não tem partido. A nossa casa não é de direita, não é de esquerda, não é de centro. A gente tem o partido PJ, não sei se conhecem, Partido Jesus. Todos que aqui vêm são irmãos nossos. O carinho, a consideração, Tiago, todas as vezes que vem, fala da sua emoção, o Brisa da paz, o Mário com as suas palavras que enobrece e encoraja, o Carlinhos talvez seja o vereador mais antigo na Câmara que hoje aqui representa, penso que não teve um ano que ele deixou, seja no seu 2º mandato como presidente da Câmara ou na condição de vereador, Faustinho também, todos falando da sua alegria, a alegria nossa. Que esta singela paz que paira no ambiente, vocês possam sentir amanhã na sessão. E que a nossa cidade possa engrandecer com o trabalho relevante que vocês, políticos, exercem. Se aqui ajudamos de alguma forma as pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade ou passando por dificuldades grandes, vocês têm uma missão diferente da nossa. Uma missão tão importante quanto uma religião. Uma missão tão importante de levar a um município já de quase 80 mil, de porte médio já nacional, da dignidade e condição de todos aqui crescerem. Então que levem para o poder executivo, o poder judiciário, que hoje não temos um representante, o poder legislativo, também o nosso doutor Newton, hospital municipal,
uma instituição tão importante, que lá passam tantas pessoas, independente da classe social, que possam levar o nosso carinho, esse perfume de amor. Todos aqui somos simples. E o nosso querido Sérgio pediu para que eu não deixasse de parafrasear um hábito que sempre que o Dr. Bezerra dá uma comunicação na casa, o Dr. Bezerra diz assim: eu colho do jardim a rosa de minha preferência, uma rosa vermelha, exalando o perfume do amor e da caridade. E esta rosa eu transmito a todos que aqui estão, autoridades, homenageados, público presente e espíritos que aqui estão e que a maioria não os vê, por não ter a faculdade extrasensorial, faculdade mediúnica, mas sintam a nossa gratidão. E para encerrar, agradeço ao Beto, aos Alberto, que na parte administrativa da Câmara nos deram todo o suporte para que a reunião ocorresse. Que Deus nos abençoe e muita paz a todos. Obrigado. Antes, então, de encerrarmos essa sessão, eu gostaria de dizer o seguinte, que quando na vinda do Chico Xavier a Itapira, eu ainda era criança, né, morava nas proximidades, ainda moro, da Fundação Espírita Américo Bairral, então nós estivemos lá presente, a multidão, né, toda a comunidade espírita esteve presente lá, então eu lembro desse momento, né, que a gente esteve lá. Hoje, como que eu ia poder pensar que um dia estaria aqui, né? Estou presidente da Câmara, estou vereador, e que poderia estar fazendo esta homenagem às pessoas que tão bem desempenham seus trabalhos a favor daqueles menos favorecidos, né? Na vida, e que tem hoje essa homenagem em nome do Chico Xavier, né? Então, acho que a vida dá tantas voltas, mas nos traz a lembrar do passado, né, das coisas que a gente presenciou junto de meus pais. Fomos lá para ver o Chico Xavier, né, no auditório lá da Fundação Espírita Américo Bairral. Eu lembro também de um espírita, acho que as pessoas que são de Mogi Guaçu, Mojimirim, né, vão lembrar. O meu pai tinha um tio que era o seu Juca de Andrade. A esposa dele era minha tia-avó, né? Então ele sempre contavam do Juca, e contava assim, teve um fato, né? Que do lado da minha mãe era uma família espírita, imigrantes espanhóis, radicados em Guaxupé, uma cidade de Minas, primeiramente católicos, mas depois conheceram a doutrina, e lá trabalharam. Hoje existe ainda um centro que chama-se Nova Era, que também existe um serviço de assistência a crianças e mães grávidas, que meus bisavós trabalharam nessa obra, meus avós, ainda tem uns primos que ainda trabalham lá em Guaxupé, nessa obra que é grandiosa ao longo desses anos, né? Eu acredito que deve ter uns 80 anos ou mais já de existência lá, e dizer que da felicidade de estar aqui mais um ano, desde que eu estou vereador, esse é meu 5º mandato, e desde a primeira sessão solene, né, homenagem ao Chico Xavier, um homem chamado amor, eu estive presente, e eu acho que esse local aqui é um local que nos traz muita paz, né, um local onde se leva amor ao próximo, não só dá alimentação, mas também ela leva palavras ao coração, dá sentido na vida das pessoas. Então, eu fico muito feliz por estar aqui hoje. Lembro da chegada da família do Sérgio Itapira, quando ele veio para trabalhar no banco.
Então eu conheci naquela época, então são muitos anos, né? O André ainda era criança, né? A irmã dele, a Graziella, né? Então conheci os avós dele, então é uma história de vida, né? Porque os meus amigos dizem que eu sempre conto história, mas é bom a gente contar um pouco da história. E com relação ao seu Juca de Andrade, isso, meu pai trabalhou na Companhia Mogiana, né? E por certas vezes vinha assim um espírito, o espírito vinha e ele mexia nas coisas na casa. E ele mexia nos livros, ele mexia nos objetos. Era uma casa antiga, essas casas de estação da Mogiana eram todas antigas, né? E a minha mãe, né, ainda eles só tinham 3 filhos, mas daí diz que na época foi difícil para a pessoa que acontecia isso. De repente vinha assim, parece que ouvia até um som de uma música, o espírito vinha, entrava para dentro da casa, então ele folhava os livros, ele mexia nos objetos dentro do móvel, na cristaleira, ele mexia. E daí com isso meu pai foi em busca do seu Juca, o Juca de Andrade, então, e ele veio algumas vezes. E com isso ele falava que o espírito que vinha ali era um espírito brincalhão, um espírito que brincava, que ele não vinha ali para fazer nenhum mal ou causar algum medo. Mas daí com isso o seu Juca, ele fez os trabalhos, as orações, e nessa terceira vinda dele, daí nunca mais teve esses problemas, né? Mudamos, não mudou por causa desse motivo, porque naquele tempo a Mogiana ela remanejava para outras estações, né? Mas aconteceu assim esse fato, e eu lembro quando contava-se que a tia Nilde, que era a mulher do Juca, falava que no dia que ele ia da morte dele, ele levantou cedo, tomou banho, fez a barba, foi ao mercado, fez as compras, daí ele chegou e falou para a esposa que aquele dia era o dia que ele ia fazer a passagem dele, que ele ia, e ele se deitou no sofá, e depois, um pouco assim, instantes depois, ele veio a falecer. Então ele já previa o dia da morte dele, mas foi um homem que fez também, através do Espiritismo, muita caridade. Até tem um hospital em Mojimirim, né? Que eu cheguei, até fui visitar tudo, porque onde foi com o trabalho desse grupo espírita, ele sempre falava que ele sozinho não fazia nada, e através desse grupo construíram esse local para atender as pessoas. Então é um trabalho grandioso, né? E aqui Itapira não se faz diferente, porque o que seria de nós, poder executivo, poder legislativo, se não tivesse as instituições? Essa mesmo aqui, a gente vem os dias que oferece alimentação, filas aqui na porta. Não só os da fila recebem, também tem os voluntários que vão entregar em determinados pontos da cidade. Então é um trabalho grandioso. Nós que hoje representamos o povo, fomos eleitos pelo povo, mas também temos reconhecimento do trabalho que essas instituições fazem. Itapira, ao longo desses anos, são 125 anos de serviços prestados. Serviço espiritual, como eu disse no início da minha fala, não somente oferece alimentação, mas oferece a palavra de Deus, o carinho, esperança de vida. Então são coisas que a pessoa, em dado momento que recebe esse carinho, é eterno, é para o resto da vida, né? Então são momentos que a gente guarda no coração. E hoje a gente vê pessoas que vieram de tão longe para receber essa homenagem. Como representante do povo, digo a vocês que também estou muito feliz de estar aqui nessa noite. E pessoas dignas, que realizam um trabalho maravilhoso, né? Eu acho que estender a mão ao próximo é fundamental para que a gente viva bem. Não é? Eu acho que aqueles que recebem, mas para quem faz, que pode fazer, ainda é muito melhor. Então, eu deixo aqui um grande abraço ao Sérgio, à Soraya,
a toda a diretoria, aos voluntários, colaboradores, todos aqueles que abraçam a causa, né? A gente sabe da importância dessa instituição em nossa cidade e que tão bem representa a comunidade espírita e oferece esse apoio grandioso às pessoas, aos itapirenses e àqueles que também buscam aqui a sua fé, a sua religiosidade, né, esse carinho tão grande que toda vez que a gente vem aqui, não tem uma vez, independente de cargo político, sempre é muito bem recebido. A gente vinha sempre nos almoços aqui, eu sempre trazia as pessoas, né, a gente muito bem recebido. Então, eu, em nome de todos os vereadores, dos servidores da Câmara Municipal de Itapira, agradeço as honrosas presenças do público aqui presente, das autoridades, dos ilustres homenageados, né? Da comunidade espírita, de todos aqueles que, de uma forma direta e indireta, colaboraram para que esta sessão acontecesse. Também gostaria de agradecer aqui a Mirtes Ferreira Lopes, a Lídia Ferreira Lopes, em nome delas, a todos que se fizeram presente nessa sessão solene, marcando mais uma vez esse ano com o nome de Chico Xavier, um homem chamado amor, uma pessoa que um espírito de luz, né? A gente fica feliz em dizer que declaro encerrada a presente sessão e que todos tenham um bom retorno aos seus lares, que os bons espíritos o acompanhem e que sempre cuidem, curem e que façam o bem, né, ao próximo. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Só um minuto. Todos estão convidados a permanecer conosco para jantarmos juntos. Uma boa noite a todos.